Ministério da Cultura e Avelola apresentam Conversas na Coxia, terceira temporada. Mulheres na Cena. Caros ouvintes, sejam bem-vindos à terceira temporada do Conversas na Coxia, o programa de entrevistas do podcast Avelola. Meu nome é Ana Rosa Genari Teza, sou diretora e dramaturga dessa trupe de artistas da cidade de Curitiba e estarei com vocês por aqui. Chegamos ao nosso último episódio dessa temporada do Conversas na Coxia, que entrevistou mulheres de diferentes áreas do teatro e revelou processos criativos diversos. Vale muito a pena conhecer as histórias de cada uma delas. Então, se você ainda não ouviu os outros episódios, não deixe de maratonar os anteriores. E para encerrar a temporada, temos a imensa alegria de receber Dione Carlos e Giovana Madalosso para conversar com a gente sobre dramaturgia teatral. Dione Carlos é dramaturga, roteirista, atriz e curadora. Possui mais de 20 peças teatrais encenadas no Brasil, em Portugal, Inglaterra, Colômbia, entre outros países. É autora de 6 livros e também de textos e artigos publicados em sites e revistas especializadas em dramaturgia e poesia. Giovana Madalosso é escritora, roteirista e colunista da Folha de São Paulo. Estreou como contista em 2016 com o livro A Teta Racional. Foi finalista do Prêmio Biblioteca Nacional e em 2018 lançou Tudo Pode Ser Roubado, romance finalista do Prêmio São Paulo de Literatura. Em 2020, publicou o romance Sweet Tóquio, um sucesso. Tenham todos uma ótima viagem pelas histórias de Dione Carlos e Giovana Madalosso. Como é que a escrita chegou na tua vida? Que momento você foi contagiada, imbuída desse lugar? Eu acho que a escrita ela chega como um sonho de infância, porque minhas duas avós não sabiam ler nem escrever, né? Eu costumo dizer que elas escreviam, mas não do modo como a gente associa, né, essa criação literária e de imaginário com o que elas faziam, né? Porque elas eram mulheres da oralidade, muito da oralidade. Então eram dramaturgas também, eu acho, né? De alguma maneira, e mulheres muito ligadas à música, eram muito musicais, né? Sobretudo minha avó materna. E eu tive muita dificuldade para me alfabetizar. E quando me alfabetizei e vendo as dificuldades, né, que as minhas duas avós encontravam, eu entendi que eu tinha conquistado algo muito importante que ninguém podia tirar de mim, que era conseguir unir as palavras, né, unir as letras para construir palavras, depois frases e depois histórias. E isso eu tive logo assim de imediato da infância. Mas por várias questões da vida, por ser uma pessoa que vem do subúrbio do Rio, enfim, eu acho que com muito acesso a uma cultura popular, mas sem acesso a uma cultura, digamos assim, de formação, aí estou falando de oficinas culturais, espaços culturais, né? Isso não existia no bairro onde eu fui criada, lá em Quintino. Então eu vi algo como algo muito distante. Por exemplo, ser uma dramaturga. Foi algo que nunca passou pela minha cabeça na infância, né? Eu lia muito Maria Clara Machado, inacreditavelmente, porque minha avó trabalhava numa casa onde a patroa sempre descartava livros e ela acabava levando para mim. Então, eu recebi essa herança não declarada, né, de livros que tinha dramaturgia. Então, eu gostava de ler dramaturgia, mas nunca passou pela minha cabeça. A escrita, digamos assim, de uma maneira mais formal, mais estruturada, veio a partir do meu desejo de estudar jornalismo, né? Eu nunca atuei, nunca fui jornalista, mas estava muito presente nessa escolha, né, de ser uma jornalista. Depois o teatro veio muito depois, já aos 28 anos, né, já mãe e tudo. Ganhei de presente um curso, porque muita gente achava que eu devia ir para as artes, né, mesmo na faculdade de jornalismo. Tive uma professora que me disse, você está no lugar errado. Né, uma vez ela me mandou escrever uma matéria sobre a Xerox, né, a copiadora da faculdade, e eu escrevi a história de vida do senhor que trabalhava lá.
E aí ela me disse, você está na área errada, você tem que fazer literatura, ou fazer artes cênicas, ou fazer outra coisa. E aí, quando eu fui fazer esse curso de teatro, eu me apaixonei completamente, só que me apaixonei pela dramaturgia. Né? Então, eu fui atriz, trabalhei com o Renato Borges por uns 2 anos, né, como atriz. Depois descobri que minha filha tinha autismo, aí larguei a atuação. Mas eu sempre fui aquela atriz que ficava muito curiosa, com a estrutura do texto, enquanto as pessoas estavam se aquecendo, eu estava lendo. Né? E aí eu soube desse curso da SP Escola de Teatro, o curso de dramaturgia, né, o primeiro curso de dramaturgia do Brasil, do modo como ele é estruturado lá em São Paulo, né, nessa escola, e fui da primeira turma. Fui aprovada, né, teve um processo seletivo concorrido, e aí mudou minha vida completamente, porque eu pude abraçar meu dom, digamos assim, né, um lugar onde eu atuava com mais força, com mais potência. E não parei, desde então descobri meu caminho, que é uma alegria, né? É muito lindo, porque é muito normal as mulheres dizerem, quando você pergunta uma coisa que é muito estrutural dessa mulher, ela começar dizendo a minha avó, né? É muito comum a gente ouvir das mulheres, a minha avó, né? Dá uma puladinha na mãe. Ainda bem que as mães, em algum momento, provavelmente, eu espero que, né, no meu caso, eu espero que sim, eu vá ser avó para alguém dizer a minha avó. Minha avó. Aline Mota, que é uma artista visual que eu admiro, performer que eu admiro muito, somos amigas, e ela tem um momento de um dos textos dela que ela diz que é a voz, no sentido de a voz, né, da voz. A voz. Então, essa matriz, ela é muito presente, né? Eu acho que a gente também não agradeceu o suficiente ainda para essas ancestrais nossas. Né? É verdade, é verdade. É que as avós, elas têm a despreocupação de quem já viu muita coisa, né? E já meio que sabe que a minha mãe dizia quando eu estava muito ansiosa com as meninas, porque eu também sou mãe solo, eu sou uma mãe solo e de duas mulheres. E às vezes eu estava muito louca, assim, querendo dar conta de tudo. Aí ela dizia: calma, Ana Rosa, a vida é comprida. E ela era jovem ainda, ela tinha 60 anos, a minha mãe, mas ela queria dizer: vai dar tempo, vai dar. Calma, Ana Rosa, a vida é comprida, a vida é comprida. Porque ela já era avó, né? Porque quando ela era minha mãe, ela estava também sempre na correria. Giovana, e agora conta você um pouquinho para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes, porque quando a gente vê mulheres poderosas assim que nem vocês duas, e eu gosto de dizer isso, e poderosas no sentido de ter o poder de fazer, né, de realizar e de passar por cima de tanta barreira e tanta dificuldade pelo simples fato de ter nascido mulher, no caso da Dione, de ter nascido mulher preta, então eu não vou nem explanar sobre isso, ainda que seja necessário que a gente fale muito sobre isso, mas eu acho que, né, a gente vai pular essa parte, mas realmente é um feito você ser escritora no Brasil, ainda em 2023. É um feito pelo menos 1000 vezes maior do que qualquer homem que se propõe a escrever ou a ser diretor de teatro, ou a escrever, ou a ser dramaturgo, né? Ou a ser chefe de trupe, enfim, a gente sabe disso. Como que foi isso na tua vida? Que dia que foi que você falou assim, vou escrever? Olha, que pergunta boa, que pergunta rica. Vamos lá. Olha, eu já tenho o desejo de ser escritora, acho que desde que eu me alfabetizei, porque com mais ou menos 7 anos, eu já lia muito e eu já comecei a escrever. Já escrevi história em quadrinho, escrevi algumas peças para os meus primos interpretarem. Mais ou menos com uns 9 anos, eu criei uma língua, obriguei minha prima a estudar a gramática da língua que eu inventei para a gente poder falar. Nós somos as duas únicas falantes no mundo dessa língua. Até hoje eu convivo com ela, a gente lembra algumas frases. E eu acho que o desejo sempre teve presente, mas foi muito, né, legal escutar ela falando, porque eu também vim de uma comunidade diferente, que é uma comunidade de colonos italianos no sul do Brasil, né, Santa Felicidade, onde a arte não era muito valorizada, porque foram famílias que vieram para cá para fazer um trabalho duro, né, para poder
plantar hoje para comer amanhã. Então todo mundo trabalhava a terra, trabalhos manuais, amassava uva, fazia o vinho, e a arte era aquela coisa estranha, né? Mas para que arte? É, você não pode ser artista. Então eu não tive esse incentivo muito grande, mas a minha mãe, e agora que eu vou falar da mãe, né? Porque a gente estava falando que a gente acaba homenageando às vezes mais as avós e menos as mães, mas a minha mãe era uma leitora. Eu encontrei livros em casa. E aí eu fui começando a trilhar o meu caminho, já sabendo que eu queria ser escritora. Com 15 anos eu já estava escrevendo bastante, muitos poemas e tal. Mas eu passei por aquilo que eu acho que muitas mulheres passam, que torna a vida da mulher artista muito difícil, que é você se sentir capaz para produzir a sua arte. E as escritoras, e eu conheço bem, né, convivo muito com elas, vivem isso de uma maneira muito... É uma necessidade muito grande, essa coisa da gente se colocar. O que que eu sinto, né? Eu acho que a gente tem várias questões estruturais numa sociedade patriarcal que dificultam a gente se colocar no mercado e depois a gente achar um lugar para a gente como artista, mas tem uma dificuldade ainda anterior a essa que é dentro de nós, que é do nosso subjetivo. Porque eu sempre penso que para a gente escrever, a gente precisa o quê? Antes de mais nada, acreditar na nossa própria voz, acreditar que aquilo que a gente tem para falar é relevante. E até isso foi muito tirado da gente, né? A mulher teve sempre uma voz muito desqualificada, tipo, ah, você não sabe, mulher é assim, não é assado. Então, essa colocação já é um primeiro passo que parece pequeno, mas é necessário muita força para dar espaço. Eu estou aqui hoje, quem está ouvindo o podcast, infelizmente, não vai ver, mas quem está me entrevistando vai me ver. Eu estou com uma caneca que eu ganhei de uma outra escritora, Marta Batalha, que fala o seguinte: só mulheres fortes se tornam escritoras. Realmente há de ter uma baita força para isso. E eu vou trazer aqui um exemplo, né, de um movimento que eu organizei junto com outras escritoras no ano passado, que foram fotos, escritoras em 52 cidades do mundo. Fotografamos 2.250 escritoras em registros fotográficos, e esse movimento que nasceu muito para registrar a explosão da escrita feita por mulheres, né, no Brasil, acabou trazendo uma outra conclusão que eu não esperava. Eu achei que a gente estava ali só fazendo um registro, uma celebração da escrita feita por mulheres, mas o que eu descobri na hora que a gente estava fazendo as fotos é que tem muitas mulheres que não conseguem se assumir como escritoras, e muitas ligavam para a gente e falavam antes: eu já tenho o livro publicado, mas será que eu sou escritora? Então, tudo isso para dizer que eu acho que o grande passo para uma mulher artista e para uma escritora começar é acreditar em si mesma, é acreditar que a sua voz é válida e que sim, nós somos e podemos ser escritoras. E depois, o que vem depois, que são essas dificuldades todas aí da sociedade patriarcal, a gente vai furando a onda e tirando de letra, porque o grande desafio é empoderar esse subjetivo. Nossa, que lindo isso, Giovana. E assim, me vejo em. Eu já tô com mais de 50 anos, me vejo em absolutamente todas as palavras que você falou. Assim, a síndrome da impostora ainda é. Eu já tenho 4 peças feitas, escritas por mim, junto com a trupe. Eu tenho uma escrita que é fluida, junto com o processo de ensaio. Mas assim, ainda, por exemplo, no dia da foto, eu falei, poxa, será que eu tenho que ir na foto? Sim, você deveria ter ido, tá vendo agora que eu tô falando? Eu fui uma das pessoas que pensei, será que eu tinha que estar indo na foto? Mas escreveu tanto. E é uma coisa assim de que a nossa escrita, eu sinto, Dione, me fala sobre isso. Eu sinto assim que esse universo patriarcal coloca a coisa tá tão estipulado o que é valorado e o que é bom de ser dito, de ser escrito e a forma como tem que ser dita, ou seja, hierárquica, super, hiper intelectual, sempre do ponto de vista de uma cabeça que não tem corpo, né, de uma cabeça que pensa sozinha. E aí a gente tem uma escrita dura, bastante difícil de articular, e eu vou falar isso, não colocando isso na prateleira das coisas mais incríveis que as mulheres produzem. Eu acho que a gente tem uma coisa orgânica que flui entre o corpo e a cabeça, entre o coração e as vísceras e o cérebro, e isso
na minha existência pessoal, foi sempre muito desqualificado. Não só o que eu escrevia, mas a forma como eu me expressava. E as pessoas diziam, ai, ela é tão maternal, ai, ela é tão legal, mas nunca diziam, nossa, ela é tão inteligente. Nunca era essa a qualificação. Dione, como que é para você isso? Como que isso entra na tua escrita, principalmente porque você também tem uma experiência que é dentro do teatro, e no teatro tem que ter tudo isso, né? Tem que estar tudo isso junto. Eu acho que tem uma pergunta, né? O que que a gente era antes daquilo que nos ensinaram a ser? Porque são tantos processos de deformação, disfarçados de formação, que a gente passa. De alguma maneira, a gente vai para a escola para aprender a ser um homem branco, heterossexual e descendente somente de europeus, né? É isso que a gente faz na escola. E, evidentemente, que para uma mulher, e sendo uma mulher negra, pior ainda, porque eu não consigo me ver nessa formação, né, que eu recebo. E isso gera questões de estima, evidentemente, porque quando você é criança e você não se vê, você não tem nenhuma referência, né, que remeta à tua experiência de vida, é como se você não existisse. Você não Então, se de vê certa... representada em lugar nenhum, né? Exatamente. E essa falta de representação faz com que você crie um simulacro de si, né, invente algo que você não é, para poder dar conta, para poder performar, né, uma presença no mundo que não tem nada a ver com a tua experiência, com a experiência da tua família, né, dos teus amigos. E isso gera, assim, várias questões, inclusive de insegurança no momento da escrita, evidentemente, porque escrever envolve uma escavação, né, de si, né? Você vai para lugares muito profundos, você convive muito com você, né? Eu acho que a gente exerce muito de solitude quando escreve, né? Não de solidão, mas de solitude, no sentido de dar forma a pensamentos, reflexões, sensações, e evidentemente que a gente lida com uma estrutura que é patriarcal, mas que também se diz universal, e quando se fala de universal, estamos falando de um homem branco europeu. A gente lida com isso ainda. E aí, quando você é criada numa estrutura como essa, né, que não leva em conta a diversidade e a multiplicidade, e a riqueza, né, das muitas possibilidades de visões de mundo, de estar no mundo, e aí estou falando de cosmogonia, estou falando de cosmovisão, você tem uma sociedade mais pobre, né, que é aqui preponderou, infelizmente, através do processo de colonização. Nós poderíamos aqui ter muitas influências de muitas filosofias indígenas, africanas, afro-indígenas, né, desse encontro, para que a gente, inclusive, tivesse um imaginário muito mais expandido, muito mais saudável, muito mais curado, sim, e curado no sentido do cuidado, né, não no sentido de extinguir a doença, né, a enfermidade, mas no sentido do cuidado, né, de ter a capacidade de lidar com a diferença, isso com certeza impediria que nós vivêssemos processos históricos e políticos que só se repetem, né? Um país que sai de um golpe e entra em outro, né? Essa é a história do Brasil, né? Um país que não consegue olhar, por exemplo, para as mulheres, né, como cidadãs com vozes, né? A gente é subalternizada porque a gente não é ouvida, não é porque a gente não tem voz, né? Que é a minha grande questão no campo das artes, uma coisa que eu sempre digo que nosso papel como artista não é dar voz a ninguém. As pessoas sabem falar, elas não são ouvidas, né? O que a gente precisa fazer é ampliar as vozes. E isso a gente faz a partir de uma criação de outro imaginário. E isso é através de narrativa. Claro que e é isso, né? Talvez se eu tivesse sido criada numa sociedade com essas múltiplas visões de mundo, eu teria começado a escrever mais cedo. Digo assim, assumidamente, né? Com segurança, para dizer eu sou capaz de fazer isso. Só que a minha imagem, eu mesma não me via como alguém associada a essa função. E eu acho que isso é um drama das mulheres de modo geral mesmo. A gente aprende a performar algo que a gente não é desde muito cedo, né? A gente aprende que falar demais é perigoso, né? Audre Lorde tem uma frase que eu adoro, que ela diz: seremos devoradas, falando ou não. Então falemos, né? Porque seremos devoradas. Eu gosto muito dessa imagem. Eu penso na morte, mas eu também penso nesse sistema que ameaça mulheres o tempo inteiro. Tem uma outra questão que me incomoda também, que é o modo como essa estrutura trabalha, elegendo geralmente mulheres que são reconhecidas depois da morte e geralmente depois de um suicídio, por exemplo. Isso é algo que me incomoda muito, é muito recorrente.
no caso de mulheres escritoras, né? Como eles constroem uma narrativa, é quase uma mitologia criada para enaltecer o suicídio dessas vozes, que na verdade são mulheres suicidadas, né? Suicidadas da sociedade, né? Pegando aqui o exemplo do Van Gogh, que é um texto que eu gosto muito também. Então, a gente lida com isso. Eu acho que hoje mesmo eu estava falando numa reunião que o importante é não se deslumbrar e saber onde a gente está, né? Eu sei o que eles pensam, mas eles não fazem ideia do que a gente pensa. E aí o que eu quero dizer eles nem se preocuparam em entender esse universo, né, das mulheres, né, desse imaginário. O que é muito triste, porque todo mundo sai de uma mulher, né? Então é quase uma negação de si. É uma parte que eles nunca vão conhecer deles mesmos. Eu acho muito triste. Mas a gente está aqui, está realizando, estamos nos encontrando, nos fortalecendo. Eu acho que hoje há uma união maior das mulheres, que me deixa muito feliz. Essa geração que está vindo, né, de mulheres com muito mais uma lucidez muito maior sobre as violências, né, que a gente está submetida, simbólicas. A gente nem sabia nomear as violências que a gente sofria. Hoje elas ganharam nome e isso é muito importante. Então, assim, eu me sinto muito feliz de estar aqui, de estar com vocês, de ouvir Giovana e você, Ana, porque essas trocas são muito importantes. A gente que escreve acaba, às vezes, também ficando... Tem a solitude, mas tem também uma certa solidão, no sentido de a gente estar sempre muito ali criando sozinha, né, de certa maneira, você com você escrevendo. Então é muito bom quando a gente sai um pouco e ouve outras mulheres que também fazem o que a gente faz, para que a gente se fortaleça. Eu acho que hoje aqui é um exercício também de fortalecimento para a gente estar aqui, né, se vendo e se ouvindo, e para as mulheres também, e as pessoas que estão nos ouvindo, os homens com uma boa escuta também, bem-vindos, né? É isso. Nossa, que lindo, é verdade. E é tão importante ouvir vocês assim com essa eloquência e essa tranquilidade falando de coisas que antes era mimimi, né? Você está falando disso, de não conseguir se ver, por exemplo, eu tive a sorte ainda de ter uma mãe que era uma mãe mega comunista, né, perseguida na ditadura, conseguiu se formar em medicina num período, na turma dela tinha 5 mulheres e 40 homens, então foi a primeira mulher a usar calça comprida para entrar na Universidade Federal do Paraná, e era uma pessoa que lia muito. Então, eu lembro dela um dia lendo, ela lia mulheres, né? Ela tinha essa coisa, era quase que uma coisa que ela intuía. Minha mãe era uma mulher muito intuitiva. E eu lembro que quando eu fiz 15 anos, ela me deu Sobre um Teto Todo Seu, e ela falou: você tem que estudar e você tem que ser independente. E eu sei lá o que a minha mãe fez nos meus chás e nos meus cafés e no leite que ela me deu, que eu nunca quis casar. E eu achava que era eu achava que era um defeito meu. Eu namorei muito, fiz filho, né, não tem nenhum problema. Mas assim, eu nunca me vi entrando numa igreja, cumprindo com esse ritual e pensando que eu teria que ter uma relação para toda a vida. Porque eu acho que a minha mãe nunca me deu um livro de princesa. Então Que delícia, hein? para minha geração, eu ainda vim com muito defeito, porque ser assim na minha geração era esquisito demais, né? Para os meus pais não era esquisito, nem para minha mãe, nem para o meu pai nunca foi esquisito isso, mas para a sociedade foi, e eu não tinha palavras para entender a opressão que eu sentia, e eu nem entendia como opressão, eu sentia como que eu não era suficiente. Mas eu não sabia que era a falta de uma figura masculina na minha vida. Eu só entendi isso com a geração das minhas filhas me dizendo: mãe, é assim porque você não tem um marido. O quê? Imagina! Claro que é! Então, é muito potente a gente poder falar sobre isso, porque até mesmo de você ser um ser humano completo dentro da sociedade patriarcal que a gente está inserido, não é uma coisa que acontece. Não é uma, e eu era muito afrontosa e eu não notava por quê. As pessoas me achavam meio maluca. Eu lembro que o meu pai uma vez me falou: Ana Rosa,
jantar na casa de um político bem maluco que tem aqui no Paraná, que já não é mais governador e já não é mais prefeito, e é uma pessoa muito afrontosa e fala muito o que quer e o que pensa, assim, sem nada. E eu lembro que eu cheguei com a Laura e a Helena pequenininhas, e aí ele falou assim: oi, tudo bom, Ana Gancho? Ele me chamava de Ana Gancho, porque eu tinha o nariz grande. Então começa por aí, olha, né? Eu falei tudo. Fazia muitos anos que eu não via, era uma pessoa que eu tinha visto quando criança. Ele falou: ah, são tuas filhas? São. São do mesmo pai? E eu lembro que a minha sorte é que não é que isso não tenha me doído, mas eu sou uma pessoa afrontosa de natureza. Então eu olhei e falei: sim. Aí ele, hahaha. Daí eu olhei, só por uma questão prática. E olha que esse é o macho de esquerda, hein? É o macho de esquerda, meu bem. É. E eu Então, vou fazer assim, um ponto. Quando ele comenta sobre o seu nariz e sobre as suas filhas, é aquela coisa masculina de achar que é dono do seu corpo a ponto de poder falar o que quiser do seu corpo, perguntar com quem você fez, como é seu nariz, né? não é um absurdo isso? É. Então, eu tô falando isso porque sei que a Giovana também vem de uma comunidade mega machista, porque os nossos italianos que vieram para cá eram os menos formados do ponto de vista intelectual. Queria perguntar para você como que foi essa coisa dentro da tua pequena sociedade primeiro para você romper e ser de fato vista como alguém que é escritora e não alguém que tá maluca que quer fazer um negócio que não vai dar certo porque escrever não é profissão. Então vamos lá. É, Também quero falar que essa conversa está sendo muito rica para mim. Que surpresa boa! Ouvir também a Diane, ouvir você está sendo maravilhoso. Olha só, você vê que você deu sorte. Agora, quando eu contar o que eu ouvi, você vai falar: nossa, que sorte que eu dei, porque eu cheguei a ouvir de um familiar quando eu tinha, sei lá, cerca de 10 ou 12 anos, talvez um pouquinho mais. Eu já lia muito, né, como eu contei, e eu estava lá lendo o livro, e essa pessoa falou assim: Giovana, não dá para você continuar lendo desse jeito, porque mulher que lê muito não arruma marido. Mulher não tem que ler livro, mulher tem que ler revista. Ler não, folhear. Essa frase ficou muito marcante, porque ela não era nem para ler a revista, era para folhear a revista. Então eu sempre penso, se eu não podia nem ler um livro, imagina escrever um livro, né? Um disparate completo, um absurdo. Então, tive que ter muita força, né, para romper isso. Não foi fácil. Eu acho que pela minha comunidade assim original aqui de Santa Felicidade, eu só fui ser mais aceita como artista de poucos anos para cá, que é quando você tem aquele reconhecimento fora da sua aldeia e você volta, puxa, então ok, que bacana. É, 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 e eu vou aproveitar, porque, eu não sei se essa pergunta era para mim também, mas eu quero fazer um ganchinho aqui com o que foi falado antes, como também foi muito difícil, não só furar esse cerco da comunidade, da família, mas também de toda a sociedade, todo o mercado literário, porque quando eu finalmente consegui, depois eu acabei casando, né? Hoje eu tenho um casamento diferentão, mas eu fui atrás daquele casamento mais normal, aí que você já conseguiu se libertar tomando aquele leitinho mágico que a sua mãe serviu para você. Casei, vivi um relacionamento muitos anos que foi um relacionamento difícil, porque eu era casada com outro artista que era meu leitor, e esse artista sempre falava, lia as minhas coisas e falava: olha, tá legal, mas você deveria fazer assim como eu faço. Por que você não faz assim? Então, até isso também é difícil, né? Você sai, às vezes, daquele âmbito da infância, da comunidade, às vezes você tem relações em que o homem se coloca de uma maneira muito professoral, e isso acaba também ali apertando, né, o seu eu artista. E quando finalmente consegui sair dessa sombra, encontrar minha voz narrativa, que eu acho que é a grande busca, né, do escritor, é quando você acha a sua voz, que é aquela voz que é diferente de todas as outras, né? Essa é uma busca enorme, que às vezes se encontra rápido, às vezes demora muitos anos. Eu tive que escrever dos 7, 8 anos de idade até os 35 anos para conseguir encontrar essa voz. E eu encontrei essa voz justamente quando eu parei de me preocupar com tudo que todo mundo me falou e de tentar atender todas essas expectativas. E foi ali na época que eu estava engravidando e depois tendo a minha filha que eu encontrei essa voz, porque eu mergulhei numa profundeza que eu não estava mais nem aí com a opinião dos outros, que eu estava só querendo escrever para extravasar a minha dor, que eu nem parava para pensar, que eu larguei todos os julgamentos. E aí a minha voz nasceu com muita força. Então foi uma voz nascida ali
do momento de dor e, enfim, e alheia a qualquer opinião que os outros fossem dar, porque eu precisava me conectar com a minha escrita por uma questão de sobrevivência. E aí eu cheguei no mercado com esse livrinho embaixo do braço, chamado A Teta Racional, e eu fui rechaçada, porque isso foi um pouco antes da última onda feminista, e o que eu ouvia dos editores era assim, ai, A Teta Racional, esse nome é chulo demais, por que você não chama o seu livro de Seios Racionais? Falei, olha, porque eu não estou falando de seio. Seio é aquilo que você gosta, aquilo que você considera erótico. E esse livro não é sobre isso. Não é para atender o seu padrão de erótico, de beleza. Esse é um livro para falar da teta, da borracha funcional que amamenta, da dor da amamentação. E também foi um livro que foi também rechaçado por tratar de questões da maternidade, que na época eu vi, tipo, isso aqui vai interessar a quem? Né? Que foi aquilo que a gente já conversou, bom, pelo menos vai interessar a metade da humanidade que veio de dentro de nós, no mínimo, né? E aí foi muito curioso, porque depois de furar todo esse cerco, e aí veio essa última onda feminista, e o tema da maternidade cresceu, e outros temas, e o feminino né, vem crescendo, e essas vozes vêm ganhando espaço na literatura. E aí, quando eu né, já consegui o meu espaço, às vezes os jornalistas, as editoras me procuravam perguntando que outras escritoras você pode indicar para a gente? Você tem escritoras negras, indígenas, outras vozes que sejam frescas e diferentes para indicar? E quando eu indicava esses textos, eu vi o mesmo que aconteceu comigo acontecendo, que era, puxa, mas esse jeito de narrar é muito diferente, né? Essa narrativa circular, essas temáticas, será que isso é bom? E nessa hora eu me dei conta que a gente vive tentando agradar um cânone, né? E é esse cânone que exige essa estética, igual a deles, o jeito de pensar igual deles, como você falou, essa literatura mais cerebral, mais destacada do corpo, das nossas experiências. E hoje o que eu acho é que são justamente essas mulheres que estão chegando com essa outra maneira de escrever, com essa narrativa circular que foi tão rechaçada, escrita pelo corpo, ou emocional, que eles chamam com tantas palavras pejorativas. É daí que vai vir a nova literatura, porque são essas vozes que têm o frescor para renovar a arte precisa de uma renovação de tempos em tempos. Então, eu acho que essas vozes estão chegando com um frescor estético, com uma força, com uma potência nas temáticas, né? Falando do visceral, falando de temas que ninguém tinha coragem de abordar, e quando abordava de um jeito muito envesado, distante, né? Para falar de abuso, ou de maternidade, ou de, enfim, diversas relações. Então, eu acho que justamente essas vozes que foram afastadas do cânone, colocadas como estranhas, como esquisitas, são as vozes que finalmente agora vão subir e trazer para a gente não só um frescor estético, não só essa renovação que a arte precisa, mas também saídas de mundo para nós. Porque o modelo que a gente vive, que nos foi dado também né, por esse patriarcado, não resolveu os problemas. A gente está numa quina hoje com muitas questões, né, vivendo em crises econômicas, vivendo questões que a gente não imaginava que fossem voltar com tanta força, né, de preconceito e tudo, do clima, que a gente precisa de novas formas de ver o mundo para renovar tudo isso. E são essas vozes que vão trazer isso para a gente. Muito legal, Gi, muito lindo isso, porque é verdade, eu acredito, olha tudo que é pejorativo, gente, é emocional, é afetivo. Como é que você pode dizer que uma coisa emocional, afetiva, a gente funciona pela emoção? Uma pessoa que funciona pela cabeça, ela está cortando no mínimo 50% de tudo que acontece dentro dela. E hoje a gente que é de teatro sabe, bom, e os neurocientistas falam desse intestino que pensa, né? Dessa cabeça que vem antes dessa cabeça aqui, que é intuitiva, que é o guts, né? Que é a entranha falando antes, e que tem uma inteligência ancestral que é só ali, arquetípica, que é só ali que funciona. Então, eu não sei, para mim foi muito duro quando eu comecei a aprender com a Laura e a Helena tudo que eu tinha sofrido. Tudo que eu tinha tido que atravessar, e eu achava que era só uma dificuldade minha. O ar para mim era 300 vezes mais denso, mas eu achava que era a minha musculatura que era fraca, sabe?
e isso eu sinto assim uma delícia na gente poder ter nome para as coisas, para o mansplaining, né? Essa coisa de que a pessoa te explica 300 vezes e você só tá dizendo não. Você não tá dizendo eu não entendi, tá dizendo eu não concordo. Essa voz ser absolutamente surda, né? Enfim, queria agora que a gente fez uma linda militância, né? A melhor delas, que é a partir da nossa experiência, e eu acredito que as experiências pessoais, elas são de fato transformadoras, porque quando a gente fala delas, a gente fala de alguma coisa que aconteceu na nossa carne, e essa narrativa, essa oralidade, essa potência de dizer aquilo da qual a gente viveu, ela é superior e tem uma potência que nenhuma outra narrativa tem. Ainda que eu diga que nada mais magnífico que o ser humano tenha criado do que a ficção. Só que a ficção, ela com certeza, ela mergulha profundamente nas nossas experiências e daí ela sai em forma de transposição imaginária e todo o resto. Mas assim, as duas potências maiores são as nossas experiências pessoais e a ficção, quando elas se dão a mão, Hadouken. Então, eu vou passar agora para uma coisa, queria perguntar para a Dione, que é uma curiosidade pessoal, vou adorar ouvir. Como que é teu processo de criação para dramaturgia e para literatura também? Você faz as duas coisas. Você pode me escolher contar como que é teu processo de criação? Como que é? Dá esse frio na barriga? Ai, meu Deus. É sobre encomenda, às vezes? Quando que brota autonomamente? Como que funciona isso? Me conta. Eu, bom, moro em São Paulo há 26 anos, eu sou do Rio, né? E São Paulo tem muitos grupos de teatro, né? A gente tem muitos teatros. São Paulo é realmente uma cidade com uma efervescência teatral muito grande, assim, né? São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, eu nem consigo acompanhar os cenários, porque realmente, eu acho, inclusive, pela luta dos grupos de teatro, né, que foi muito organizada, a gente conseguiu muitos recursos. Então, nós temos os PROACs, né, tem o Fomento, a Lei de Fomento, e isso gera companhias que conseguem se estruturar de modo a ficarem pesquisando, às vezes, 1 ano, 2 anos, né, sobre um tema, com muita profundidade. Né? Nós temos também muitas pessoas que estão à frente das universidades e que estão nesses grupos de teatro, né, e muitas pessoas da periferia que fizeram esse movimento de ingresso da universidade, mas que levaram para dentro da universidade o conhecimento do seu território e que se tornaram multiplicadores de conhecimento, inclusive dentro da universidade, o que eu acho mais bonito, que é o movimento mais bonito, né, de abertura. E eu acabei trabalhando muito com esses grupos de teatro de São Paulo, né? Foi lançado recentemente um livro sobre a história dos grupos e eu tinha participado de quase todas as companhias, assim, eu estava lendo e fiquei muito emocionada de perceber a trajetória. E estou falando disso por quê? Porque isso influenciou diretamente no meu processo de criação. Como eu trabalho em teatro com coletivos, eu tive que exercer muita escuta nesses espaços, né? Uma escuta ativa. E também me colocar a serviço, muitas vezes, não somente do tema que estava sendo proposto, da pesquisa, né, que estava sendo estruturada, mas também dos desejos. E isso eu acho muito interessante, esse movimento de sair dos nossos desejos para ouvir os desejos do outro e permitir o encontro desses desejos plurais com o seu desejo, né? Desse íntimo encontrando esse universal e criando uma espécie de dança poética para construir uma poética. Isso eu acho que é um dos exercícios mais bonitos que eu já pratiquei e pratico no meu cotidiano, que é esse encontro com potências. Né? Você está numa sala, às vezes, com pessoas que você admira uma vida inteira, é o que tem acontecido comigo agora, e ela, evidentemente, passa um filme, né? Porque são pessoas que você nunca imaginou que ia trabalhar, e aí você tem, digamos assim, o privilégio, mas o privilégio conquistado a duras penas, de poder ter aulas particulares com essas pessoas, né? Falando de atrizes, falando de diretoras, falando de pessoas com muita potência mesmo. Só um momentinho, peraí. Só um segundo. E, enfim, mas eu trabalho assim, eu geralmente passo um tempo com os grupos de teatro,
participando da pesquisa, ouvindo muito e também levando material, né, para estimular. Eu chamo de estímulos, eu não gosto da palavra provocação. Eu sempre acho provocação tão masculino no sentido de eu vim aqui para desestabilizar o grupo, quando na verdade se alguém chega para mim e diz que eu vim aqui para te provocar, eu digo não, obrigada, né? Então, eu gosto de usar a palavra, Disparadores. eu adoro a palavra estímulo, né? Eu estou aqui trazendo estímulos que talvez Estímulo. sirvam, talvez não, né? Estímulos. E é muito interessante porque quando eu chego na sala de ensaio, tem sempre 13 desejos, aí depois tem o meu desejo, tem o encontro desses desejos. Eu tenho esses encontros, né, essas trocas, com muita pesquisa que eu recebo e que eu levo. Geralmente, isso muda muitas vezes a rota do que vinha sendo construído pelo grupo, né, com a entrada da dramaturgia, com as propostas que eu levo. E às vezes não, às vezes eu realmente vou seguindo o que já vinha sendo construído. Claro, sempre levando em conta o que vinha sendo construído, eu não jogo nada fora. Quando eu chego, eu digo, cuidado com o que falam de mim, porque eu uso tudo. Tudo para mim é dramaturgia, inclusive as conversas mais de café da manhã, né, elas também entram na dramaturgia e o pessoal leva susto, fala, nossa, aquele dia você roubou aquela. Eu falo, nós somos, né, eficientes nessa prospecção aí de palavras e frases interessantes, né, palavras pulsões e vou para casa. Eu preciso de um tempo sozinha. Então, geralmente eu passo 2, 3 meses, 4 meses com um grupo. Teve grupos que eu já fiquei 6. E depois eu preciso de um tempo sozinha em casa, uns 2 meses escrevendo, conectada com aquilo, porque eu acho que também tem uma questão de conexão. Eu acho que a escrita envolve muito do Zen, e aí pensando no Zen budismo mesmo, de um estado passivo-ativo, no sentido de que você precisa se colocar também como uma receptora, não só como uma emissora, né? Então, para mim, é muito importante esse momento sozinha, né? Esses 2 meses que eu tiro, lidando com tudo que eu ouvi, vivi e vi, para poder materializar. Outra coisa que eu faço muito é ler em voz alta tudo que eu escrevo. Porque como é para teatro, principalmente, eu sei, como atriz, e aí tem a atriz que trabalha para mim, o que né? Para mim, a cena tá boa quando eu percebo que eu já não estou na minha casa, né? Eu sinto que estou em outro lugar. Então, enfim, faz muita diferença para mim esse momento da solitude, digamos assim, e da solidão também. Também envolve solidão, né? Você está ali criando. Então, eu faço assim: geralmente tem um momento de escuta, de muitas trocas, e depois um momento em que eu me retiro. Depois eu levo esse texto, né? Devolvo o texto, a gente lê em conjunto, tem muitas leituras. Às vezes, na leitura com outras pessoas na mesa, eu mesma corto, eu mesmo medito, que é o pavor dos diretores e das diretoras, porque eu noto que eles e elas se apaixonam e aí não querem abrir mão, e eu falo, isso não está funcionando, tira, tá ruim, eu mesma corto. Eu não tenho o menor problema com isso. Então, tem sido, acho que uma história de muita troca, de muita parceria e de muita escuta, né? O meu método de trabalho envolve muita escuta e muita proposição. E uma das coisas que eu venho falando que me preocupa é um pouco a reprodução de um jornal nacional, né? Como se a gente tivesse aqui só para fazer denúncias. Somos artistas, a gente tem que trazer proposição, né? A proposição é através da poesia. A poesia ela é poderosa, ela é per se política, ela é política, né? Toda poesia ela já é política porque é uma fala que não se submete a uma fala cotidiana, domesticada. Então, é preciso a gente. É a frase do que eu falei do começo, né? O que, que a gente era antes daquilo que nos ensinaram a ser. E escrever, eu acho que passa por isso. Então, meu processo é muito coletivo, mas também tem um gabinete, que eu falo que não é um gabinete, porque eu não tenho um gabinete ainda. Escrevo na sala da minha casa para ficar perto da minha filha, mas tem aí um processo onde eu preciso de um tempo para mim, para deixar, né, fluir e para conseguir construir e fazer uma estrutura que dê conta dos desejos, né, mas também que seja pautado por proposição estética, numa poética que tenha uma assinatura, de preferência, né? Nossa, muito legal te ouvir. Eu tô muito feliz, gente. Quero reiterar aqui que eu tô muito contente com esse encontro, porque às vezes a gente tá numa solidão desse cotidiano que faz a gente trabalhar tanto e a gente não nota o quão importante é ouvir outras pessoas que estão vivendo lugares
análogos ao que você está vivendo e que têm as mesmas inquietudes. Você tocou num assunto muito caro para mim, que é o quanto a gente está reproduzindo o Jornal Nacional no teatro. Mas eu tenho tido a impressão, a gente acabou de trazer o Moreno, o Newton Moreno, para fazer uma oficina longa aqui conosco de dramaturgia, e a gente conversou sobre isso. Eu tenho tido a impressão de que está existindo uma inquietude com relação a isso, meio geral. Tá todo mundo meio cansado da gritaria, né? E eu falo uma coisa que tem acontecido, assim, você vai ficar gritando com o público que foi te assistir, é quase como se ele fosse o culpado, e justamente ele está disposto a ouvir. Então, assim, tem alguma coisa aqui que estava desbalanceada, né? Eu falo, tem alguma coisa aqui que não tá bom, esse ódio ao poético, e eu falo da poética também e do poético, das duas coisas de mãos dadas, que é criar uma forma ficcional e propositiva como um trampolim de uma possibilidade, né? Para além do retrato do que está acontecendo ou da denúncia. Então, é lindo te ouvir, Johnny, é muito legal, me reconforta o coração. Vamos em busca de uma construção, de uma poética que tenha a nossa assinatura, não só a nossa individual ou a dos coletivos com quem a gente trabalha, mas a nossa assinatura de Latinoamérica, a nossa assinatura de brasileiros e brasileiras, a nossa assinatura de ser humano numa terra que precisa escutar os pertencimentos, porque senão tá chato já, tá chato. Ô, Ana, eu vou até fazer aqui só um comentário. O Newton Vamos foi meu lá. professor de dramaturgia. Como, perdão? O Newton Moreno foi meu primeiro professor de dramaturgia. E Newton trabalhava muito com essa sensibilidade, né, de estímulos, não de provocação. Uhum. Então, também registrar aqui minha gratidão, que foi uma influência muito importante para mim. Ele foi embora hoje e ele conseguiu extrair, porque a Avelola fez um trabalho agora de só, eram em geral pessoas da escola pública, e a gente privilegiou pessoas que estavam nos anéis mais longe do centro. E era uma garotada, e aí todo mundo assim, nossa, mas você vai trazer o Newton, que é um super especialista, para uma garotada? Eu falei, é com essas pessoas incríveis que a garotada tem que estar em contato, né? Quem já tá com o copo cheio não tá precisando de Newton Moreno. Quem tá com o copo vazio, conseguindo absorver tudo, precisa de Dione, precisa de Giovana, precisa de Newton Moreno, precisa de pessoas que já tenham muito a dizer e que possam estimular no lugar certo, que possam trazer a partir da afetividade, do grande conhecimento, essas pessoas, para que elas tenham gás para ir enfrentar um mundo que não é simples, né? O que vem para um artista, para uma artista no Brasil, não é simples você resistir como artista. Mas, enfim, quero que a Gi conte agora um pouco do processo de criação dela, que também fico muito curiosa. Sei que tem muita pesquisa, que tem pesquisa de campo, porque inclusive ela já entrevistou o meu irmão para saber de vocabulários amazônidas. Que boa lembrança, eu gosto muito do seu irmão. Mas eu não posso deixar de falar que o papo está sendo realmente muito bom, e o que a Dione pontuou assim de uma maneira linda, eu só quero aqui também assinar embaixo essa questão toda, né? A poesia é política, a política é a forma. E aproveitar só um ganchinho de falar do meu processo de criação, porque a Ana também falou disso de um jeito tão legal. Nós sofremos tanto para conquistar o nosso lugar como artistas, e não é que a gente não tenha que falar de certas temáticas, mas de repente se vê obrigado a falar de tal coisa, é extremamente limitador, né? A gente batalhou tanto para conseguir esse lugar de artista, e de repente a gente vê de uma certa maneira a nossa liberdade cerceada. Nós temos que falar de tal e tal jeito, sobre tal e tal coisa. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso mesmo desse lugar, né? E o que eu costumo falar nas minhas oficinas de escrita, porque as pessoas vêm assim com com muitos medos. Será que eu posso falar disso? Será que eu posso falar de tal jeito? O que as pessoas vão achar disso? Eu falo, puxa, a gente já faz um trabalho que é tão difícil, a remuneração é baixa, isso quando existe, a gente se dedica tanto, né?
Então, não deixa nenhuma dessa polícia ideológica entrar na tua sala, né? Trabalhe livre, acho que isso é o mínimo que a gente pode ter. Mas agora, indo para esse lugar onde o artista trabalha, eu queria dizer que eu fiquei com invejinha branca de vocês, porque vocês têm esses encontros lindos. Eu adorei ouvir a Johnny falando sobre esse encontro com outras potências. Isso é muito difícil na vida do escritor. O escritor é um ser solitário, né? Às vezes a gente fica 1 ano, 2 anos trabalhando no livro totalmente sozinho. Você vai dar, geralmente, assim, o escritor vai dar o livro quando ele já está encaminhado para alguém ler. E até um momento que a gente toma muito cuidado, porque se você fica submetendo o que você está escrevendo, eu acho, como escritor, toda hora para outra pessoa, às vezes é até um pouquinho complicado, porque a pessoa não sabe muito bem onde é que está querendo chegar. Então, se não for um leitor muito sensível, qualificado, pode até acabar te travando no processo. Mas isso é uma outra conversa, né? Então, vamos voltar aí para essa solidão do escritor. Eu gosto dessa solidão. Eu até acho engraçado que em alguns períodos em que eu estou precisando render mais, eu vou buscar mais solidão ainda, porque eu saio da minha casa e vou me fechar naquelas cabaninhas que os escritores ficam, às vezes, em alguns momentos, embora depois de uma semana eu já esteja doida para voltar para o caos da minha casa, porque eu acho que eu funciono melhor escrevendo quando tem brinquedo voando na sala. Mas o meu processo, acho que eu vou falar mais do romance, assim, que é onde eu me sinto até mais confortável para falar. A criação do romance, as pessoas costumam muito perguntar assim: nossa, de onde vem a ideia para um romance? Não existe esse momento em, nossa, veio o romance pronto que caiu na minha cabeça a ideia do romance. Um romance, um livro em geral, é a união de várias pontas. E são coisas que vão surgindo na nossa vida aos poucos. Né? Um dia você tem a ideia de um personagem, ou às vezes você tem a ideia de um título ou de uma cena, e aí você começa a alimentar isso com outras histórias. Para tornar tudo isso, para agrupar tudo isso, eu costumo falar que eu abro um lugar que é uma pista de pouso, para que as coisas cheguem até mim. Então, digamos que eu estou ali com um tema, geralmente parte de alguma angústia pessoal minha, de alguma coisa que eu estou querendo investigar na minha vida, né? Alguma coisa que me impressionou muito. Então, o meu livro Tudo Pode Ser Roubado foi quando eu mudei para São Paulo e eu vi toda aquela coisa material da cidade de São Paulo, né? Muitas pessoas numa mesma cidade, todo mundo sempre querendo mais, 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 e isso às vezes não trazendo uma satisfação de fato para elas. Então, esse livro foi nessa investigação, né, da questão dessas conquistas materiais. Sweet Tokyo, que é o meu outro romance, nasceu muito das minhas angústias maternas, tendo uma filha, de questões de classe que eu observei, olhando as babás que trabalhavam ali no bairro que eu vivia. E aí vem somando essas outras pontas, são histórias que vão chegando, né? Livros que eu vou lendo que vão dando esse corpo. E para ganhar esse corpo, essa pista de aterrissagem que eu costumo abrir, é que eu tenho uma parede de cortiça na minha casa, onde eu vou grudando todas essas coisas que chegam até mim. Leituras, às vezes objetos, né? Por exemplo, eu estava criando um personagem para Tudo Pode Ser Roubado, que era um cara muito depressivo, e num certo momento eu pensei, nossa, para eu entender esse cara que toma tanto remédio, eu preciso ler a bula desses remédios. Preciso ver, esse cara tá enovelado com o quê? Com que tipo de coisa? Então pendurei a bula nessa parede, trechos de livros, os objetos roubados e Tudo Pode Ser Roubado. Eu folheava revistas para ver o que essa ladra do meu livro podia roubar. E isso é um processo que para mim funciona, essa criação da história ou dos personagens. Às vezes isso demora 6 meses, 1 ano. Para criar uma babá do meu segundo livro, eu fui viajar para o lugar onde eu imaginei que ela tinha nascido, mesmo sem saber se eu ia usar isso na história, mas porque eu entendi que para criar a voz dela, conhecer o passado dela, ver como era esse lugar por onde ela correu, seria rico para mim. Então, eu diria que eu faço essa pesquisa, que às vezes dura meio ano, que às vezes dura 1 ano, que é uma pesquisa que eu não vou a campo para descobrir coisas que eu estou planejando, eu vou a campo para descobrir aquilo que eu nem imagino que eu possa saber. Eu vou a campo para descobrir o não planejado. Não são perguntas que eu vou buscando a resposta, são perguntas, respostas que eu sequer passei perto de formular. Né? Então, é muito essa busca pelo inesperado. E aí eu me fecho com isso e eu começo a trabalhar, começo a, de fato, escrever. E eu sempre falo, né, que eu gosto de trabalhar na pesquisa, pelo menos esses primeiros fios narrativos, na hora que eu sento para contar a história, para que eu esteja livre para trabalhar num outro estágio, né, do meu trabalho, que não é só o da criação, que é também o da linguagem, da forma mais bonita de contar aquela história que eu quero contar, que é achar as palavras certas, que é achar o ritmo certo, não, né? Que funcione bem para isso, porque não existe o certo. Então, eu vou atrás do trabalho da linguagem, que eu acho que é a parte que eu mais gosto, que é a guerra, né, do escritor com a palavra, buscando sempre, em cada palavra, a palavra ideal.
Eu gosto de terminar uma página e depois, escrita é reescrita, né? Fico reescrevendo e buscando sonoridades e olhar e pensar, não existe nenhuma palavra melhor do que essa para estar nesse lugar. E isso a cada palavra colocada no papel. Então, é um trabalho também que envolve muito ritmo. Então, quando a Jane falou de ler em voz alta, embora o meu texto não vá para o teatro, é muito importante para mim também a leitura em voz alta, porque nessa hora eu descubro a questão de ritmo, o que funciona. Eu gosto muito não só de ler, mas de gravar, porque aí eu me escuto em outros lugares. Eu vou pedalar, escuto a minha voz, e olhando outras coisas, eu escuto a minha voz de uma maneira diferente. Eu gosto muito de ler o que eu escrevi de manhã na cama, porque eu acordo e ainda naquele momento que você está ali, né, entre o sono e a vigília, com o teu inconsciente bombando, eu olho para o texto de um outro jeito, com a cabeça muito virgem, muito livre de julgamentos. Então eu leio na cama e ali nessa hora eu acho muita coisa. Então, esse é um processo, acho que o processo da escrita vem de toda essa pesquisa, de todo esse acúmulo, dessa junção de pontas, e depois de uma busca estética pelo que está sendo colocado, e por fim, numa leitura final, também um olhar de consciência de o que eu estou querendo dizer para as pessoas. Porque eu acho, tem tanta gente boa escrevendo e é tão difícil publicar, eu me acho uma pessoa muito privilegiada e eu sou muito grata à vida por isso. Então, quando eu penso que eu vou ter o privilégio de estar na mesa de cabeceira das pessoas, eu sempre penso muito naquilo que eu estou falando para elas e me preocupo muito com isso. Ai, gente, ó, vai ter que acabar, mas é um saco isso. Muito linda essa fala, Giovana. E é verdade. E como as pessoas, e nesse caso as mulheres que chegam no lugar que vocês chegaram, que é um lugar realmente de privilégio, porque tantas mulheres incríveis poderiam estar aí, mas a gente sabe que o funil para qualquer pessoa é grande, mas para as mulheres o funil é muito mais apertado, né? Para as mulheres de fato é mais apertado. Então isso significa a fala de vocês mostra o quão poderosas e o quão profundas, o quão comprometidas e determinadas vocês têm que ser para conseguir chegar no lugar que vocês chegaram. E isso fica claro na fala. Mas o que mais me encanta quando eu entrevisto mulheres é que a fala é profunda, mas ela vem com uma afetividade, uma simplicidade de quem quer se comunicar. Então, eu quero agradecer essa generosidade que é tão típica, que é tão própria do nosso universo feminino e que foi tão desqualificado, que é a simplicidade, que é a forma de se comunicar de uma maneira direta para que seja heterogênea a escuta, para que a gente possa ter uma escuta ampla, porque na nossa ancestralidade, o nosso lugar de ocupação foi a família, e nada mais profundamente heterogêneo do que a família, e nada mais que te provoque a escuta do que uma mãe precisando equalizar essas vozes, ou uma avó, ou uma bisavó. E são essas mulheres que nos ensinaram a escutar e a falar desse jeito, onde a gente pode, de fato, ser compreendido por pessoas que escutam com orelhas diferentes, com backgrounds diferentes, com referências outras. Então, assim, falar com vocês é mais do que uma aula, é uma inspiração. Eu estou muito, muito agradecida e tenho certeza que os nossos ouvintes e as nossas ouvintes estão tendo uma oportunidade, assim, enorme. Quero fazer já um convite, antes de passar palavras, considerações finais para vocês, de que, assim, Giovana, se você tem saudade, vontade, saudade do que não tive de trocar e conversar e não sei o quê, bom, você mora em Curitiba, a Velola tá ali. Ali é assim, ó, vem lá, vem ver ensaio, vem participar, vem brincar. E se você tiver algum projeto e quiser propor para a gente dividir, eu sou toda coração. Nossa, que delícia, muito obrigada. Eu adoro a Vilola, admiro, né? Porque já vi peça, conheço, acompanho o trabalho. Então, saber que tem essa porta para mim e que eu não estou tão sozinha quanto eu penso como escritora é Não. maravilhoso. Obrigada. E vocês me emocionaram muito hoje. E assim, que privilégio poder começar esse dia já com tanta emoção e com tantas pedras se mexendo, com tantas reflexões boas que vocês trouxeram.
E Dione, né, não é porque você mora em São Paulo que aqui não tem um grupo louco para também trocar com você de mais perto. Vamos tomar um café, vamos encontrar um momento onde a gente possa fazer esse nosso encontro presencial. E já vou te dizer que quero muito trazer você presencialmente para a gente fazer uma troca de dramaturgia mesmo. Eu sou uma dramaturga a fórceps, porque eu nunca consegui alguém que pudesse se debruçar durante tanto tempo na sala de ensaio, e eu só consigo produzir como diretora se a dramaturgia tenha o momento de gabinete também, mas eu preciso do dramaturgo na sala porque eu trabalho a partir de improvisações, a partir de provocações, não são provocações, agora a gente já aprende um lugar novo, a partir de inspirações que tem que se desembrulhar na cena, no calor da cena, para eu saber para que lado eu quero levar o espetáculo. Então, se a tua prática é essa, ó, vem cá. Vou precisar de você, da tua voz e da tua experiência para ir me aprofundando também. Então, queria que você fizesse suas considerações finais também, para a gente se despedir e não num tchau, mas num até breve. Ana, parabéns, né, pelo trabalho de vocês. Eu ainda não tive a oportunidade de assistir, né, até por conta acho que essa distância, a gente também acabou não se encontrando. Mas fui pesquisar, evidentemente, antes de dizer sim, vir aqui, conhecer vocês, enfim. E quero enfatizar aqui, eu acho que o tratamento carinhoso, amoroso, que eu recebi desde o primeiro momento, né, da primeira pessoa que fez contato comigo, até agora, até hoje, aqui nesse momento, esse encontro entre nós aqui. Então, obrigada a você, Ana, e obrigada a você, Giovana, também, né, te ouvir nessa manhã. Eu acho que foi um presente mesmo, para começar uma semana sob muitas bênçãos e muito inspirada para a gente seguir construindo um trabalho que alcance outras mulheres, que a gente possa agir realmente como sóis que despertam outros sóis, né, e que a gente continue também encontrando pessoas que nos lembram que a gente é isso, a gente nasceu realmente para iluminar, né, para trazer a luz e para trocarmos com potência, mas também com afeto. Do jeitinho que a gente sabe fazer. Que lindo, obrigada. E é com essa conversa inspiradora com essas mulheres que se dedicam à escrita em suas diferentes formas que fechamos essa temporada do Conversas na Coxia, Mulheres na Cena. Não deixe de ouvir os outros episódios. Em cada um deles você entrará em contato com a pesquisa artística de mulheres que transbordam amor pelos seus ofícios. E antes de encerrarmos esse episódio, não poderíamos deixar de ir para o Avelola Indica. Fiquem agora com Laura Tesa. Dica de hoje. Localizada na rua Lourdes Gomes de Carvalho 142, SIC, a Panificadora Curitiba é o lugar perfeito para os apaixonados por pães fresquinhos e bolos irresistíveis. Ah, e o atendimento é daqueles que nos faz sentir em casa. Se você mora na região da cidade industrial, não deixe de experimentar as delícias da Panificadora Curitiba. Queridos ouvintes, foi um prazer enorme dividir esse espaço com vocês. A Podosfera é um lugar de encontro que me encanta. Adorei. Espero vocês na próxima temporada. Até lá! Esse episódio foi apresentado e mediado por Ana Rosa Genari Tesa. Entrevistadas, Dione Carlos e Giovana Madalosso. Edição, Arthur Jaime. Roteiro, Larissa de Lima. Trilha sonora e captação de áudio, Breno Montserrat e Arthur Jaime. Produção, Brenda Santos e Dara Van Dorn. Produção executiva, Laura Tesa. Produtora, Entre Mundos. Instituição beneficiada, Hospital Pequeno Príncipe. Patrocínio, Peróxidos do Brasil, Metal Ar Engenharia, Banco UBS, ArcelorMittal Gonvarri, Gemalto do Brasil Cartões e Terminais, Tintas Virgínia, Companhia de Cimento Itambé, Embraste, Trator Case, Demobile,
Gráfica Gonçalves, Tratornil, Sérdia, Andorinha, Artel Imóveis, Fagundes Distribuição, Plast-Pac. Realização: Avelola, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução.